A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos de volta com os nossos resumos, Nós ficamos uns dias impossibilitados de fazer na igreja, mas nós estamos de volta aqui, E na sequência de hoje nós estamos com a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Nós vamos fazer nesse primeiro instante do capítulo 1 ao capítulo 6, tá bom? Da primeira carta aos Coríntios. Nós temos como tema Paulo defendendo sua autoridade apostólica, com relação a alguns problemas que ocorreram na igreja de Corinto, e algumas investidas de alguns que se fizeram adversários dele com relação à sua postura apostólica, a sua autoridade apostólica. O autor da carta é o apóstolo Paulo e a data, como sempre, irmãos, essas cartas nós não temos a data precisa, mas gira em torno do ano de 55 depois de Cristo. E o local de onde Paulo a escreveu, entendemos que tenha sido da cidade de Filipos, na região da Macedônia, tá bom? Bom, por que a carta foi escrita? Qual a razão da escritura desta carta? Nós linkamos aqui, listamos pelo menos 4 itens que nos ajudam a compreender, a ter uma compreensão mais assim, didática da carta, Lembrando sempre que esses textos bíblicos, eles não estão separados em capítulos e versículos e por temas, assim como a gente tem na Bíblia, Essa separação a gente faz para fins didáticos, para fins de estudo, E facilitar a compreensão. Nós temos em um capítulo, assim, vários assuntos abordados pelos autores, neste caso Paulo, Mas a gente tentou fazer como é que diz? A gente tentou fazer uma conciliação assim do que mais predomina em um capítulo, ou pelo menos o que mais se destaca, Mas às vezes o assunto entra no outro capítulo, mas isso nada interfere no que diz respeito à compreensão melhor do texto ou mesmo a veracidade do assunto, tá bom? Porque lembrando, no texto original é um texto inteiro, não está dividido como a gente tem na Bíblia hoje. Mas tudo bem, vamos lá. Primeiro foi para consolar os crentes arrependidos, sendo que essa é a segunda carta, Ele teve correções feitas na primeira. Para admoestar a minoria, Admoestar para consolar os irmãos, para exortar também, muito importante essa questão. Alguns que ainda não estavam com o comportamento cristão conveniente e adequado, Advertir contra os falsos mestres é uma advertência, Paulo chamando a atenção para o cuidado que os crentes devem ter. E para defender seu apostolado, o ministério que ele recebeu do Senhor. A razão que nós intitulamos a carta de hoje, tá bom? Como tema, intitulamos o tema da carta, Mas a gente pode também abordar outros temas importantes destacados pelo apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, tá bom? Vamos lá. Prosseguindo, no capítulo 1, nós temos do versículo 1 ao no capítulo 1, versículo 1 e 2, nós temos a saudação de Paulo, Ele saúda a igreja, faz aquela saudação, ele fala de ser apóstolo pela vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para iniciar a sua escrita, o seu relato, ou o que ele pretende dizer para os irmãos. Na sequência, do versículo 1 do versículo 3 ao versículo 11 do capítulo 1, Paulo vai falar das consolações de Deus, Ele foi consolado pelo Senhor e com essas consolações é que ele consola também os irmãos, Muito importante isso, porque isso perpassa por toda a igreja ao longo dos séculos, As consolações que nós somos consolados, nós usamos em muitos momentos para consolar os outros também. E isso já era feito naqueles dias por meio do apóstolo Paulo, e a gente entende também que isso é perfeitamente extensivo aos outros ministros do Senhor também, e apóstolos da época, e assim por diante, todos os que estão engajados na obra do Senhor. Nós temos no capítulo 1, ainda do versículo 12 ao 24, Paulo ele vai falar sobre a sua demora, por que ele demorou de ir à igreja de Corinto, Alguns, assim, não era problemas assim que ele não poderia resolver, mas porque às vezes planejou, não deu certo, tentou fazer, não foi possível naquele momento, ele queria passar primeiro pela Macedônia e tal, ver outros irmãos e tudo, para depois chegar lá em Corinto, Por isso que ele demorou, de ir ver os irmãos. Ele está justificando aos irmãos, tá bom? Na sequência nós temos no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11,
né? Eu coloquei aqui a sinceridade do apóstolo Paulo, né? Paulo ele fala sobre ele diz assim, ó, mas deliberei isto comigo, né? Isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco com tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E eu escrevi isso mesmo para que quando for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Então Paulo ele fala dos seus sentimentos, né? Ele não queria encontrar com os irmãos com tristeza, né? Isso tudo é ainda consequência das motivações que levou Paulo a escrever a primeira carta e fazer correções, né? Exortações, advertências sérias à igreja. E lembrando que essas preocupações de Paulo, ou as suas correções, era sempre com o intuito de edificar, né? De colocar as coisas no caminho certo, ou ajudar os irmãos a ir para o caminho certo. A preocupação dele era sempre espiritual. Paulo não estava preocupado com interesses particulares, com vantagens pessoais, não. Ele estava preocupado em que os irmãos estivessem bem espiritualmente. Essa era a preocupação dele, né? Ele queria que todos estivessem bem espiritualmente. E isso, claro, motivou ele a escrever e fazer correções severas e duras em alguns momentos, mas também consolações, a consolar os irmãos, a animar os irmãos, a encorajar os irmãos, né? Isso foi a tônica nas cartas do apóstolo Paulo, né? Na sequência, nós temos o versículo 12 ao 13, ele fala da sua ida, da sua vontade, da sua ida à Macedônia. Ele fala assim, porque ele fala que teve que ir lá, né, passar por lá, porque ele tinha algumas coisas que ele precisava fazer e tal, e ele precisou ir na Macedônia, né? Então ele justifica a sua viagem à Macedônia. Na sequência, nós temos no versículo 14 ao 17, os frutos do ministério do apóstolo Paulo, né? Aí ele fala, né, do seu trabalho, ele fala de ser o bom cheiro de Cristo, né? Ele fala que de Deus, de falar de Cristo, de estar com a sinceridade com Deus, né? E do trabalho dele e do que o ministério dele era frutífero, e ele estava, como ele diz assim, a graça de Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então, isso para ele, claro, era vantajoso, isso para ele era gratificante, isso para ele era recompensador, era edificante. Ele carregar por todo lugar o cheiro de Cristo, né? Então, os frutos do ministério dele, ele destaca nesses versículos aí, tá bom? Na sequência, nós temos o capítulo 3, né? Paulo fala, ainda de certa forma, rememorizando os conflitos existentes lá na igreja, porque tinha pessoas que estavam se colocando contra o seu apostolado, contra a sua autoridade, questionando sua autoridade, né? E ele fala, né? Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Aí ele diz assim, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, ele está dizendo assim para os coríntios que eles mesmos era a recomendação de Paulo, ou seja, o trabalho que ele tinha feito lá, né? Como Deus tinha atuado na sua vida, como Deus tinha trabalhado na sua vida. E isso era a recomendação que era vista. Então, porque tinha algumas pessoas lá que estavam resistindo, né, à autoridade apostólica dele, questionando e tal. Infelizmente, isso aconteceu naqueles dias e acontece, de certa forma, hoje também, né? Pessoas questionando a autoridade dos líderes que estão à frente. Esse questionamento é equivocado por parte de quem faz, porque o Senhor Jesus, ele está à frente da sua igreja, ele é o líder da sua igreja e ele coloca à frente as pessoas que ele quer. Paulo foi chamado para o ministério, não foi a escolha dele, não foi ele que se autoproclamou apóstolo, e se lançou no mundo como um apóstolo de Cristo. Não, ele deixou isso muito claro e nós sabemos, ele foi chamado pelo Senhor para isso, né? Ele foi convocado para essa missão, né?
O Senhor colocou ele lá onde ele estava. O Senhor o capacitou. O Senhor deu toda a graça que Paulo tinha, vinha do Senhor. E ele fala sobre isso, né? Que ele não era capaz de coisa alguma. A capacidade dele vinha de Deus. Então, ele estava defendendo a sua autoridade apostólica, não porque ele se achava mais importante ou melhor, mas porque ele tinha consciência de quem ele era. De quem ele era. Ele foi chamado pelo Senhor. Ele não se colocava melhor do que ninguém, nem acima de ninguém, mas ele tinha consciência que ele foi chamado para isso, para esse serviço, para aquele trabalho. Ele estava certo disso. E os frutos do seu ministério, e o seu ministério em si, e o seu trabalho, o seu desempenho, mostrava isso, caracterizava isso. E entre os coríntios, muito mais, para os próprios coríntios, porque lá ele começou o trabalho. E onde eles chegaram com a ajuda do apóstolo Paulo, Então, ele estava defendendo, falando da sua autoridade apostólica, tá bom? No versículo 4 ao versículo 11, ele vai falar sobre isso. A capacidade do ministério vem de Deus, não era dele. Então, ele não estava defendendo a ele mesmo como se achando alguém mais importante ou superior aos demais, de forma nenhuma. Mas deixando bem claro que a sua capacidade ministerial vinha de Deus. E no versículo 12 ao 18, ele vai falar da liberdade do ministério, Ele tinha liberdade no ministério, Ele era um homem de Deus, E no Evangelho, nós não temos liberdade para pecar, mas para servir a Deus e fazer as coisas justas, sim. Às vezes, infelizmente, nem todo mundo concorda, Existem questionamentos, existem objeções, muitas pessoas não querem aceitar, mas nós temos que respeitar a liberdade das pessoas. E em Cristo, nós somos livres. A gente tem que procurar aquilo que é conveniente. Todas as coisas, Paulo mesmo já escreveu sobre isso. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Então vamos procurar aquilo que é conveniente. Então quando ele teve sua liberdade censurada no seu ministério, ele fez a defesa dele, mostrando que ele não era infiel, Pelo contrário, ele mostrou a sua fidelidade, ele mostrou a sua lealdade para com os próprios coríntios, para os irmãos que estavam lá, para a igreja de Cristo que estava lá, e por onde ele passou também o seu testemunho era conhecido, tá bom? Prosseguindo aí, nós vamos no capítulo 4, versículo 1 ao 6. Cristo é o único assunto do ministério de Paulo, Cristo é o assunto do ministério do apóstolo Paulo. Ele não tinha outro interesse, ele deixa isso muito claro, que o interesse dele era falar de Cristo. Nas outras cartas, em vários momentos, ele deixa isso muito claro. Ele não tinha interesse em promoção particular, pessoal dele ou de quem quer que seja. O negócio dele era falar de Cristo. O amor de Paulo era por Cristo. A paixão de Paulo era por Cristo. O interesse de Paulo era que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse conhecido, que as pessoas aceitassem ao Senhor Jesus, que as pessoas se convertessem a Cristo, que as pessoas amassem a Cristo, que as pessoas fossem dedicadas a Ele. Esse era o interesse de Paulo. Por isso ele prega, ele se esforçava, por isso ele lutava, certo? Então, os primeiros 6 versículos do capítulo 4, Paulo fala sobre isso, deixa claro que o ministério dele estava voltado para a pessoa de Cristo, só isso. E se não fosse Cristo, não tinha sentido, não existia ministério para Paulo, tá bom? Na sequência do versículo 7 ao 15, ele fala dos tesouros em vasos de barro, Toda essa excelência de Cristo, todo esse conhecimento, tudo que a gente tem do Senhor, ele diz assim, está em vasos de barro. Para que a excelência seja do Senhor e não nossa. Vaso de barro. Deus não tem na igreja vasos de ouro, nem vasos de prata, nem vasos de cobre ou de ferro, ou qualquer outro material semelhante. Não. Os vasos do Senhor são de barro. Deus está satisfeito com os seus vasos de barro. Deus quer usar vasos de barro. Ele usa vasos de barro. Nós temos que ter essa consciência, nós somos vasos de barro, com toda essa preciosidade do conhecimento de Cristo, com toda a preciosidade do Espírito de Deus habitando em nós. Deus quer assim, no vaso de barro, Ele não quer num vaso de ouro, Ele não quer num vaso de ferro ou de prata ou qualquer outra coisa, por mais que seja o metal valioso, não é do interesse de Deus. O interesse de Deus é que seja no vaso de barro. E o vaso de barro, nós sabemos, são frágeis. Nós somos frágeis. Deus está dizendo assim, vocês são frágeis, mas eu quero estar em vocês. E meu Espírito estando em vós faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O meu Espírito agindo em vocês, o meu Espírito
governando vocês, direcionando vocês. Vocês serão vasos de barro, mas serão preciosos para mim. Porque somos preciosos para Deus. Isso aí é uma escolha de Deus, não fomos nós, né? Não é nenhuma exaltação nossa quando nós falamos assim, englobando todas as pessoas, não uma ou outra, todas as pessoas. Todos nós somos especiais para Deus, embora sejamos vasos de barro. Mas todos nós somos especiais para Deus. Ele tem para com todos o mesmo amor. Então o desejo de Deus é encher todos esses vasos de barro, com a presença do seu Espírito. O Espírito de Deus estando presente, Jesus estará presente, Deus estará presente, porque os três estão sempre juntos. Os três atuam sempre juntos, tá bom? Na sequência aí do versículo 16 ao 18, nós temos Paulo falando sobre as coisas visíveis e as invisíveis, né? São contrapostas, né? Isso é muito interessante. Ele falar sobre isso no versículo 16 e 17, ele fala assim, ó: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, aquelas que a gente não vê, que nós não vemos, são as invisíveis, e aquelas que a gente vê são as visíveis. Então, ele fala assim, ó: porque não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, nas visíveis, nas temporais, mas atentando nós para as invisíveis, ou seja, atentando nós para as celestiais, nos voltando para as celestiais, olhando para as celestiais, buscando em primeiro lugar as coisas celestiais. O que poderíamos dizer sobre as celestiais? Ou seja, nos enriquecendo do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, nos enchendo da graça de Deus, nos enchendo do Espírito de Deus, nos revestindo de Cristo, né? Nos enchendo de Cristo, absorvendo as qualidades de Cristo e agindo e vivendo neste mundo como discípulos, como servos, como servas, como homens e como mulheres de Deus, como filhos e filhas de Deus. Então, as coisas invisíveis são mais importantes. As visíveis são temporais, são passageiras, tudo passa. A beleza física passa, a beleza das coisas humanas passa aqui, ó. A beleza das casas, a beleza dos carros, a beleza de tudo aqui, até da própria natureza, porque ela está sempre, dependendo do local, está sempre em transformação, em mudança. O homem vai lá, mexe, aquela beleza que tinha não tem mais. E se desgasta tudo com o tempo, mas as invisíveis, as celestiais, não. Então, lutemos e busquemos e valorizemos e vamos dar prioridade às coisas celestiais, às invisíveis e não às temporais, nos enriquecendo do conhecimento de Cristo, tá bom? Na sequência do capítulo 5, a esperança do lar celestial, né? Paulo fala sobre isso aqui, ó. Porque sabemos, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele fala aqui também com relação a desfazer desse corpo, né? Ele vai ser desfeito um dia e nós seremos revestidos de um novo corpo, um corpo glorioso, um corpo celestial. Então nós temos uma esperança de moradia celestial com Cristo. Ele falou isso, ele prometeu, não fomos nós quem prometemos, não fomos nós quem criamos isso, não é produto da mente humana, é promessa de Deus, é promessa do Senhor. Então que nós vamos valorizar de fato a vida espiritual, o relacionamento com Deus. Vamos pensar nas coisas que são de cima, como Paulo escreve isso aos Colossenses, né? E vamos nos esforçar dia a dia, irmãos, porque perto está a redenção do Senhor. Mais perto de nós, mais próximo de nós, tá bom? Na sequência aí, nós falamos no versículo 1 ao 10, na sequência nós temos os versículos 11 ao 21 e ele vai até o versículo 2 do capítulo 6, Paulo fala sobre o ministério da reconciliação, né? Nós somos reconciliados com Cristo, né? Nós somos reconciliados com Deus, né? Nós temos aqui, nesse versículo, nesse capítulo, aquele conhecido versículo 17, que a gente fala assim, ó: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. E aí no versículo 18 ele diz assim, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então fomos reconciliados com Deus. Então vamos viver como filhos de Deus, não mais como homens carnais, como mulheres carnais, no sentido de estar voltado para as obras da carne ou para as coisas carnais, como se elas fossem as mais importantes. Não, vamos nos santificar, é o que a Bíblia nos exorta, que nos santifiquemos, para que nós possuamos esse vaso idôneo para o uso do Senhor, ou seja, para a moradia do Espírito Santo. Então, já fomos reconciliados com Cristo. Pensemos nas coisas de cima, Ele vai falar sobre isso. E olha só, e isto Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e por nós, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Então, se nós hoje somos representantes do reino como embaixadores de Cristo, vamos pensar nas coisas de cima. Vamos agir como verdadeiros cidadãos dos céus. Vamos viver aqui essa vida humana como verdadeiros cidadãos dos céus. Tá certo? Muito bem, vamos lá. No capítulo 6, que é o nosso último capítulo falado agora, nós temos o versículo 3 ao versículo 11. Paulo fala dos seus sofrimentos, Ele vai linkar aqui alguns dos seus sofrimentos, para poder falar também da sua conduta como ministro de Cristo. Olha assim, antes como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita, à esquerda, por honra, por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo, Então, essa descrição do apóstolo Paulo, dos sofrimentos por ele vivido, como ministro do Evangelho, como homem de Deus, dedicado e aplicado ao Evangelho do Senhor. Então, ele fala sobre os seus sofrimentos, o que ele viveu, o que ele tem vivenciado, o que ele vivenciou até aquela data por causa do Evangelho de Cristo, tá bom? Na sequência, aí nós temos o capítulo, versículo 12, até o versículo 1 do capítulo 7. Nós vamos só até aí, porque depois a gente vai fazer com o capítulo 7 até o versículo 13. Ele fala e faz exortação à santidade e promessas também do Senhor, Exortação à santidade sempre é uma característica das cartas do apóstolo Paulo, Ele convoca os irmãos a santificar-se, a cuidar da sua vida espiritual, a se afastar, a se distanciar do pecado. Nesse capítulo, nesses versículos aí, ele fala até a questão do jugo desigual no versículo 14. Nós estamos falando do versículo 12 do capítulo 6 até o capítulo 7, versículo 1. Ele fala assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, assim, diante disso, o que compete a nós? Nos santificarmos de verdade, nos dedicarmos à santificação, e aplicarmos a palavra de Deus. Irmãos, a gente só pode se santificar se a gente tiver uma vida de leitura bíblica, uma vida de oração, uma vida de vigilância. A gente não tem como nos santificarmos de outra forma, sem oração, sem leitura da palavra, sem vigilância. E a vigilância, a gente pode falar sobre ela está ligada ao praticar a palavra de Deus, ao estar atento para fazer conforme a vontade de Deus. Lembra? Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores do Senhor. Embaixador é representante. Nós somos representantes de Cristo aqui. Nós somos o cartão de visita, podemos dizer assim, do reino celestial.
Porque nós representamos o reino celestial aqui. Então vamos agir como tais, vamos viver como tais, tá bom? A vida de santidade. E Paulo reitera promessas do Senhor para os irmãos também. Bom, finalizando, deixar uma reflexão para os irmãos. As correções de Deus, ainda que não pareça, são vivificadoras para nós. Ainda que a princípio não pareça, mas elas têm esse objetivo, nos vivificar. Então, a princípio, uma correção ela pode parecer dura, mas o objetivo dela é que nós sejamos sarados. Então, as correções de Deus, ainda que não pareça, são vivificadoras para nós, tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus guarde cada um de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus.